Então, pessoal, boa noite. Vou abrindo aqui a apresentação. Ok. Consegue enxergar a apresentação? Sim, Muito bem. sim. Vamos lá, que a apresentação ficou um pouco comprida, então vou dar uma agilizada aqui no início para a gente poder ter tempo para conversar. Começar com uma piada, né? A gente tem um personagem na cultura popular brasileira que é o Barão de Tararé, né? Que era um personagem cômico, né? E ele dizia que negociata é todo bom negócio para o qual nós não fomos convidados, né? Então, quando tem um bom negócio que não envolve a gente, é uma negociata. Se não envolve a gente acha que é um bom negócio, né? E essa anedota aqui, ela tem um pouco a ver com o assunto de hoje, né? Que envolve corrupção e uma maneira em algumas maneiras, de tentar frear, né, a corrupção na administração pública, que é o tema do nosso do curso, de modo geral. Né? A gente está circunscrito ao da administração pública e por isso que a gente está olhando para iniciativas, para soluções dentro da administração pública para tentar frear, coibir, né, práticas de corrupção. Mas a gente precisa primeiro então entender o que significa isso, né? O que significa corrupção. A corrupção, ela envolve, né, ela traz algumas consequências que são graves e quando a gente pensa em administração pública, elas se tornam ainda mais graves, né? A gente tem, primeiro, uma evasão de receitas que vai ser o sintoma mais evidente da corrupção e isso pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, a falta de recursos para investimentos, a efeitos negativos, né, nos sistemas democráticos. Então, a corrupção ela influencia diretamente na democracia enquanto um sistema político, né? Ela aumenta a desconfiança política, né? Ou seja, ela reduz a confiança política e tem um efeito ainda mais pernicioso, né? De uma magnitude, pelo menos, que é aumentar a desigualdade social, né? Aí a gente tem algumas perguntas aqui, né? Uh, por exemplo, como que a corrupção no setor público afeta os investimentos, a produtividade, a eficiência e de que forma a implementação de sistemas de compliance pode contribuir para prevenir isso, né? O tamanho do Brasil interfere nisso? A segunda tem pergunta, né, se poderia abordar então compliance, integridade e sua relação com a evolução da moral da sociedade brasileira. Eu acho que essas são perguntas muito interessantes porque a evolução moral ela é um assunto que a gente discutiu um pouco na semana passada, né? Isso apareceu também no fórum em que vocês participaram e foi parte da discussão que a gente fez aqui na videoconferência. Essa evolução moral ela significa então uma mudança, né, no conjunto de valores predominantes na sociedade brasileira e que esses valores então têm envolvido o avanço, né, da conformidade e da integridade dentro da administração pública. E como que isso freia, né, com isso como evita, né, como pergunta lá o Eduardo, a, a, a corrupção, né? Então, qual é a relação entre integridade, compliance e os efeitos disso na administração pública? Bom, a gente vai avançar um pouco sobre isso, então, entendendo a corrupção em duas vertentes, né? A primeira vertente ela vai estar centrada na teoria da modernização do Estado brasileiro, né, que começa lá com patrimonialismo e vai buscar no patrimonialismo a justificativa da corrupção, né? Ou seja, a corrupção ela seria uma característica que faz parte da cultura brasileira na administração pública, pelo caráter patrimonialista que vem da administração pública. Alguns autores vão remontar isso, inclusive, ao período colonial ou mesmo
ao governo central português na época do Brasil colônia. Tá? Uma outra abordagem é centrada nessa visão do rent-seeking, né, que é a manipulação do ambiente institucional para obter vantagens, né, obter benefícios sem uma contrapartida, sem um compromisso desse agente político-econômico, que tem um olhar do neoinstitucionalismo econômico a partir da década de 90, né, e mostra como que a transformação no Estado brasileiro, desde as reformas, vão favorecendo a presença de entes privados em relação com o Estado e, com isso, favorecendo a corrupção como um fenômeno que floresce, por assim dizer, nessa interação entre entes privados e o poder público. Então, há um aumento, né, da liberdade para a atuação política, tanto em uma quanto em outro, porque a gente percebe uma melhoria da educação, do nível de educação, a superação de uma lógica de uma instituição extrativista do poder privado que só quer sugar, extrair renda, né? Isso passa a ser superado numa interação mais harmônica entre entes públicos e privados, num novo arranjo organizacional que acontece com a reforma da Aparelho do Estado, mas se a ideia originalmente era de que a exploração do capital pela força de trabalho era típica de uma relação capitalista, quando a gente pensa na administração pública, a gente vai compreender que a administração pública pode, então, substituir, né, ela pode também ser um foco dessa atenção capitalista, né, dessa tentativa de acumulação de recursos capitalistas também. Então, não só a exploração do capital pela força de trabalho, mas do ente privado sobre o poder público, né, sobre a administração pública, pode se tornar uma nova frente de acumulação em um jogo aí que complexifica as relações entre o que é público, o que é privado, inclusive também o que é do terceiro setor, né? Então, a corrupção ela pode se dar ela pode ser compreendida, né, tanto numa vertente que olha para o passado da administração pública brasileira, buscando lá a sua justificativa, como também para aquela que olha para os arranjos institucionais contemporâneos, e ainda assim a gente consegue, numa justa posição entre essas duas perspectivas, observar transformações na interação entre entes públicos e privados que levam ao favorecimento de interesses privados sobre o benefício público. E é exatamente nesse ponto aqui que a gente tem a questão ética. Se a pergunta que a ética visa responder, né, é como eu devo agir, a corrupção ela coloca um desafio que é como eu devo agir enquanto agente público num cenário, num contexto que é marcado, que tem a marca histórica ou a marca e também a marca contemporânea da corrupção. Não negar a corrupção enquanto um fato, enquanto um fenômeno, um traço que faz parte da cultura brasileira, no nosso relação mais imediata, mas também da cultura mais ampla, né? Não só da cultura, mas das dinâmicas socioeconômicas mais amplas, e buscar entender aí qual é o nosso papel, então, como eu devo agir enquanto agente público nesse contexto. E o caminho que eu busquei aqui foi trazer dois temas que são super contemporâneos, que estão muito em voga, que é o compliance, né, a conformidade e a integridade. São praticamente um binômio, né? Como a gente fala em integridade, a gente precisa falar em compliance e vice-versa. Então, as literaturas que eu separei as referências que eu busquei para vocês para essa semana, elas abordam de uma maneira não exaustiva, mas ainda assim trazer alguns conceitos de compliance e de integridade,
né, que vão se coadunar a algumas iniciativas anticorrupções que nós temos. Tá? Dentre essas iniciativas, tem alguns tratados que o FMI, o Banco Mundial, a OCDE apresentam como algumas convenções aqui, né, contra a corrupção, para combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, contra o crime organizado, né, também a famosa lá Convenção de Mérida, e a gente tem, além disso, algumas outras iniciativas. Né? A Grazielli pergunta, então, se a assinatura desses tratados e convenções, que tanto são trazidas pelo FMI, pelo Banco Mundial, pela OCDE, ela resulta numa diminuição da prática corrupta nos países signatários, se existem estudos que abordam esses dados e se a integração de novas tecnologias, como inteligência artificial e blockchain, pode aumentar a eficácia na detecção de práticas corruptas. Né? Isso é positivo se elas já foram utilizadas em organizações públicas brasileiras. Então, quanto a isso, eu não tenho, não localizei estudos que falem especificamente da IA ou de blockchain para facilitar as práticas de compliance e prevenção de corrupção. O que eu achei é justamente uma reflexão sobre os limites disso, que quando a gente pensa em dados no Brasil, a gente não pode ignorar a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação, ela traz uma série de exigências que exigem não só transparência, mas cuidado com a manutenção de dados. O blockchain, ele favorece a transparência quando ele disponibiliza na rede, na internet, dados massivos, né? Inclusive podem ser de uma empresa pública, de uma prefeitura, de um estado, de um departamento, né? Ou mesmo de uma política pública isoladamente, para serem consultados abertamente. Mas isso tem alguns desafios frente à LGPD. Por exemplo, o direito ao esquecimento, né, entre aspas, que é uma expressão em inglês que foi traduzida para o português assim, que exige que dados possam ser alterados. Se os dados são disponibilizados em blockchain, eles não podem ser alterados individualmente. Né? Então, isso gera uma dificuldade para isso. Tampouco eu encontrei resultados objetivos, estudos objetivos, né, acadêmicos sobre como que a assinatura de tratados e convenções como essas que eu listei aqui se relacionam com a diminuição da prática de corrupção. Até porque esse dado, ele é um dado muito sutil de ser capturado. Como que a gente vai avaliar a diminuição do nível de corrupção? Não tem um critério claro sobre isso. O que a OCDE faz é apontar, cadê aqui, ó, algumas dimensões, né, de integridade, né? A integridade do Estado, o exercício da propriedade do Estado para a integridade, a promoção da integridade e a prevenção da corrupção em nível da empresa pública, né, em nível local, e o accountability, né, de empresas públicas e do Estado. Então, tem aqui algumas dimensões de diretrizes que a OCDE estipula, mas eu não tenho uma avaliação, não localizei pelo menos ainda no Brasil, uma avaliação do resultado da adesão a esses tratados para a diminuição da corrupção no Brasil. Tá? Então, Grazielli, infelizmente, não consigo te responder. Além dessas convenções, o Brasil, em 2013, né, criou a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que é a lei que introduz o termo compliance no Brasil. Tá? A gente vai localizar alguns textos aqui e ali em que a ideia de conformidade já estava presente. Eu, inclusive, ontem estava dando aula no mestrado e trabalhei com um texto do Guerreiro Ramos, de 1956, em que ele já aborda o termo conformidade.
para falar da relação ética do agente público para com a coisa pública, né? No sentido mais amplo. E tem a ver justamente com a submissão desses interesses individuais ao benefício coletivo, né? Então, essa ideia primeira de conformidade, lá em 56, para o Guerreiro Ramos, estava baseada nisso, né? Em submeter os interesses individuais ao benefício coletivo, né? E a coletividade. Isso vem mudando, tá? O sentido mais estrito do compliance hoje é esse de adotar um conjunto de ações para cumprir o que determinam as leis, as normas, os regulamentos e as diretrizes. Então, é um reforçar que os agentes públicos cumpram com leis, normas, regulamentos e diretrizes que vão reger a sua conduta, né? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, nos códigos de conduta, em códigos de ética, como o Código de Ética do Servidor Público Federal, né? A gente pode pensar na LGPD, a gente pode pensar em diversas iniciativas que precisam ser cumpridas e a compliance, então, vai ser esse conjunto de ações que são adotadas para que essas legislações e normas sejam cumpridas, né? A conformidade ou compliance tem a ver com a implantação de um programa de integridade, que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre integridade na sequência e a gente vai poder esclarecer muito melhor a relação entre conformidade, compliance e integridade. E ela visa uma responsabilização objetiva, né, tanto no âmbito civil quanto administrativo, de agentes, sejam pessoas ou empresas, que praticam atos lesivos contra a administração pública, né? Então, o compliance tem a ver com localizar quem é o agente que é responsável por determinado ato, por determinada ação administrativa e localizar naquele agente, seja ele individual ou coletivo, né, a responsabilização por aquele ato. É muito comum, e aí vocês vão de convir comigo, que a gente tenha na estrutura da administração pública uma certa dispersão da responsabilidade na estrutura, né? Então é difícil muitas vezes a gente localizar que agente público, que departamento, que organização é responsável por determinado ato. E o compliance visa justamente buscar esse agente para localizar ali a responsabilização. A Jussiane perguntou, então, algumas práticas de compliance que são essenciais, né, para assegurar a transparência ética, como colocá-las em prática e como que um programa de compliance pode auxiliar no combate à corrupção. Bom, a gente, quando fala em compliance, a gente está pensando muito mais no agente público do que no agente privado, né? Então, na administração pública brasileira, o compliance ele olha principalmente para o corrupto ou para aquele que seria corruptível, né? E não para o corruptor. Então, essa é uma característica da nossa, não só brasileira, mas da literatura sobre compliance, né? O foco está em aquele que é corrupto ou passivo de corrupção e não no corruptor. E isso exige, então, programas e ações que sejam colocados em prática na estrutura da administração pública para que as normas e as leis sejam seguidas. A gente não está falando necessariamente na criação de novas leis, de novas normas, de novas diretrizes, mas sim de uma mudança na prática do agente público. Criar, às vezes, estruturas organizacionais, departamentos, setores, gerências, superintendências, diretorias, que façam a avaliação dessa conformidade, ou que assumam o papel de acompanhar essa conformidade, né? Eu, por exemplo, localizo lá nos bancos públicos, né? E aí tem uma outra normativa específica, que é uma normativa do Banco Central, que vai exigir
a criação de um sistema de controles internos, né? Então, esses sistemas de controles internos vão se lá pensando na Caixa, no Banco do Brasil, no BNDES, vão ah, criar a função de compliance. E essa função de compliance ela vai fazer uma gestão permanente do risco e não só do risco de perda de crédito, né, do risco financeiro, mas também de risco ambiental, de risco do contexto, de conjuntura, né, e do risco dos trabalhadores, dos servidores, dos gestores também não cumprirem com normativas, com as resoluções do banco, com o conjunto de regras que orienta a sua ação, né? Isso, na Caixa especificamente, vai estar submetido a uma vice-presidência de risco. No Banco do Brasil tem uma estrutura parecida e a gente vai ter, então, o compliance como uma estrutura criada dentro das empresas públicas ou da administração pública direta para garantir a boa consecução das ações observando essas normas. Tá? Então, a gente tem aí, Geis, a diferença entre compliance, auditoria e accountability baseada na ética. Né? Então, se a gente fala em auditoria, a gente está falando da observação estrita de procedimentos, de normas, garantindo que aquilo que foi estipulado normativamente seja cumprido, né? Em compliance, a gente está falando de uma adesão ética do agente público àquela, aquele conjunto de normas, né? Aquela normativa geral que orienta a ação desse agente. Então, a gente tem aí a prevenção à corrupção desde a responsabilização do agente e não do controle, da observância direta que acontece em processos de auditoria, né, ou na transparência dos resultados, né, do que foi alcançado em relação ao planejado, etc. Conformidade, então, significa esse estado dinâmico, né, que é caracterizado pela criação de um sistema de políticas, de controles internos para garantir esse estado. Outra definição é práticas de prevenção de fraude, de corrupção, que não olham para a questão financeira em si, mas também para esse ambiente ético, para a transparência das ações. Né? A transparência é um conceito que aparece muito quando a gente fala em compliance. E a gente precisa compreender, então, isso num cenário onde há interesses em disputa, né? E que a gente entende que é difícil conciliar algumas expectativas com a ação de um conjunto de atores. Né? Então, atores diferentes avaliam de maneira distinta a uma ação pública com base em seus interesses. O interesse do agente público pode ser, de determinado agente público, pode ser conseguir um benefício pessoal com aquela ação. Para isso, ele pode negociar uma propina ou ter um outro benefício. O interesse de um fornecedor do Estado, por exemplo, pode ser de continuar fornecendo para o Estado. E com isso ele vai oferecer benefícios ilegais, né, àquele agente que toma a decisão. Então, a gente tem, por exemplo, na lei de licitações, uma série de normativas que vão coibir a corrupção de quem faz as compras.
Isso sozinho não é compliance, mas isso faz parte do compliance, né? Então, é preciso reconhecer que essa conformidade ela só existe num cenário onde há interesses em disputa e que o benefício coletivo é desafiado pelos interesses privados. O Paulo então pergunta por que, que há por que falta, né, desenvolvimento sobre o assunto. Eu acho que inclusive temos avançado. Eu quando fui buscar as referências para fazer essa edição da disciplina, né, eu achei trabalhos recentes sobre compliance que eu até disponibilizei para vocês três deles. Eu não consegui escolher um só, então eu escolhi um como obrigatório e dois como complementares, né? Porque eu achei que há uma produção já consistente no Brasil sobre o tema, ela não é exaustiva, longe disso, mas que nos permite fazer uma avaliação desse cenário. Eu acho também que o Brasil hoje tem uma tradição já, em tão pouco tempo, de preocupação ética na administração pública. Isso não é algo que a gente deve desprezar. Eu acho que a gente tem uma preocupação de muitas pessoas que estão na administração pública para que se haja com conformidade não só às leis, mas a normas morais, a valores que sejam como da transparência, da impessoalidade, né? Ontem mesmo eu estava comentando com um colega, né, que precisava intervir. Eu me dei conta de uma pesquisa que estava acontecendo na escola de administração, em que a pesquisadora, estava oferecendo prêmio, bonificação para quem participasse da pesquisa. Quem respondesse ao questionário ganharia um voucher loja americana. E isso é proibido pela ética pelo Código de Ética em Pesquisa no Brasil, né? Isso é vedado. E ele perguntou, mas o que tu fez? Tu falou com o orientador dela? Eu falei assim, não falei com o orientador. Eu enviei uma mensagem para o código, para a Comissão de Ética em Pesquisa, né? Eu comentei sobre aquilo e pedi que fosse enviada uma comunicação para todos os podas esclarecendo sobre aquilo. Por quê? E eu não quis pessoalizar a, aquele fato. Eu preferi tratar aquilo de maneira impessoal. A impessoalidade ali é um valor que me ajuda, né, a garantir essa conformidade da ação de uma pesquisadora às normas de ética na pesquisa e, assim, evitar desvios de conduta, né? Então, a gente precisa reconhecer que a administração pública enfrenta um cenário que é de interesses em disputa. A gente não pode tratar a administração pública como se fosse algo onde um espaço, né, onde os valores compartilhados são belos, supremos, lindos, onde é uma noção comum, né, do que é justo, do que é correto, e com isso a gente ignorar, né, não dá para ter uma visão romântica sobre isso, e ignorar que há interesses em disputa, que pode haver pessoas que podem haver pessoas que tentam se beneficiar individualmente da sua posição, do seu cargo, também há pressão do mercado sobre a administração pública para conseguir alguns benefícios, e com isso a gente precisa compreender o compliance público como uma maneira de uma gestão mais responsiva, de caráter preventivo, né, inclusive no planejamento e na orientação da conduta do agente público. Então, a gente trata o compliance não como algo, como uma resposta, mas algo de caráter preventivo que vai estar também relacionado ali à lei das empresas estatais, que obriga, né, práticas de compliance, de governança a essas empresas públicas,
que garantem a existência de um código de conduta, canais de denúncia, sanções, penalidades em caso de descumprimento disso, né? Não é como uma ação ser tomada, ela ser eticamente avaliada, ser uma ação que cria problemas éticos e ela passar incólume. Então, além de ter um código de conduta, é preciso prever também sanções a quem viola essas condutas, né? E aí a Mansura perguntou sobre até que ponto, né, resolver esse problema que se cria possibilidades para tais atos. É dinâmico, né, Marçoé? É sempre dinâmico. A gente tenta, enquanto comunidade acadêmica, enquanto pesquisadores, enquanto agentes públicos, gestores, cercar, evitar essas possibilidades, mas elas acontecem. E é só com um processo educativo que a gente vai conseguir, me parece, mudar isso. A gente não consegue, e um processo educativo tem a ver, inclusive, com a formulação desses códigos, com capacitações, com disciplinas, com material. Essa é uma discussão que não se esgota, né? Ela sempre tem que ser lembrada, porque é muito dinâmico o cenário em que as possibilidades de corrupção acontecem, né? Então, a gente precisa reforçar pedagogicamente o tempo todo essa necessidade do compliance como maneira de intervir para que os agentes públicos não incorram na corrupção, né? O Daniel perguntou fatores culturais que representam obstáculos à sua aplicação e que estratégias podem ser usadas para superar esses desafios, né? E assim fortalecer a ética e a integridade. Vou falar sobre integridade daqui a pouquinho, mas eu acho que a gente pode primeiro evitar incorrer em algumas explicações que são rasteiras, né, que são do senso comum, dizer, não, porque é da formação cultural do Brasil a corrupção, né? O brasileiro ele é corrupto por natureza, porque lá quando a gente era uma colônia, os barões, os nobres compravam seus títulos, a coroa era permissiva, na administração pública a figura dos burocratas elas eram figuras corruptas, então isso é um traço cultural brasileiro, né? A primeira coisa, eu acho que é a gente superar essa justificativa cultural da corrupção como um traço nosso, negar isso, não precisa negar isso, dizer não, isso não é assim. Se isso aconteceu no passado, isso precisa ser mudado e a gente precisa educar as pessoas para essa mudança, né? Acho que a primeira coisa é estabelecer isso. A segunda coisa é reconhecer também um desafio, que é em uma cultura mundial que favorece o egoísmo, o autointeresse, os ganhos privados, reconhecer isso, que é um desafio, né? Numa sociedade em que os valores preeminentes são esses, é preciso que essa educação tenha um caráter contínuo e intenso, né? Não sei se resolve, eu acho que não resolve, mas diminui, coíbe, né? A Marcela mandou um vídeo hoje muito bom, que eu até recomendei que ela compartilhasse com vocês depois, em que ele fala o que é ético vai ser ético, se a minha ação ética, ela vai ser ética aqui ou no Japão, não importa, né? Porque é a integridade do agente que vai materializar aquela conduta ética. O que é diferente da moral. Então a gente tem que superar
essa valoração moral atravessada, né, que nos diz, bom, o que importa é cada um alcançar aquilo que almeja, independente de qual meio, né, se eu estou ganhando, está tudo bem, e estabelecer um critério ético. E é isso, de fazer o que é necessário, o que é certo, para que o benefício coletivo prevaleça ao individual. Então, se eu não vou aceitar uma propina, agora, eu não vou aceitar propina amanhã nem depois. Se meu colega não aceita propina, eu também não vou aceitar. Né? Isso gera um desafio para todos nós, na administração pública de um modo geral, mas principalmente para quem lida diretamente com agentes privados na sua relação. Né? Claro que também há corrupção entre agentes públicos, a gente não pode negar isso. Né? Há favorecimentos, benefícios individuais que podem acontecer e que a gente precisa também coibir com essa cultura, né, com essa divulgação de uma cultura que seja baseada nos códigos de conduta, na observância das leis, nas normativas, para tentar mitigar, então, o avanço dessas normas morais tão tentadoras. Né? A Lei das Estatais de 2016, a 13.306, ela introduz algumas normativas que vão favorecer, nas empresas estatais, arranjos organizacionais que vão também, com caráter preventivo, realizar esse controle interno, prezando pela transparência e a atenção aos riscos. Né? Então, a gente fala aqui na accountability, como uma prestação de contas, né? a conformidade às normas e assegurar, aí tem um outro elemento que entra, que é o controle social. Não que quando a gente fale na lei anticorrupção, o controle social não esteja presente, mas na lei das estatais, isso é particularmente interessante, porque muitas vezes, quando nós pensamos em empresas estatais, nós não pensamos que elas também devem passar pelo controle social. Né? Os bancos públicos, as empresas públicas, elas também devem passar por um controle social. E aí o portal da transparência, a transparência nas próprias páginas, os relatórios de governança, eles devem também ser meios de garantir esse controle. Né? Essa lei também, ela possibilita que se desenvolvam estratégias para que se mantenha à frente da concorrência, mas observando o compliance, né, a conformidade. E mantendo ainda no horizonte essa competitividade. Né? Então, ela não ignora a competitividade. E isso vai trazer o compliance de novo para dentro da lei das estatais, né? Para mitigar riscos e garantir o cumprimento de responsabilidades por parte dos gestores, né, das estatais. O Fagner pergunta aí quais são os riscos, as possíveis falhas que a administração pública enfrenta, né, ao implementar um programa de compliance sem antes fortalecer uma base ética. E aí ele traz a própria lei. Né? Bom, Fagner, isso é uma questão bem interessante, porque os riscos são da não adesão. O primeiro risco é da não adesão. Né? Se não há um código de conduta que embase a ação, mas não só ter um código de conduta como um documento escrito guardado numa gaveta, né? Ou acessível no site. Esse código de conduta ele precisa ser dinamizado na ação pública dos agentes. Então, é preciso que haja constantemente oficinas, palestras, debates que, como diz aí a Marçoé, né, deem publicidade, né, garantam que essa publicidade que está não só nas redes sociais, mas na transparência que se tem hoje, né, se nós todos trabalhamos no mesmo lugar, temos o mesmo salário, e alguém começa a exibir um estilo de vida muito diferente nas suas redes sociais, você pensa, opa, essa pessoa ganhou uma herança,
ou tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, a gente tem aí o desafio de que esses códigos de conduta sejam incorporados na prática das pessoas. Mas essa incorporação, ela não passa por uma obrigação da submissão individual ao código, mas também, ou mais principalmente, na verdade, para que haja uma convergência, né? Para que os valores individuais, os valores subjetivos, subjetivos porque de cada sujeito, né? Sejam convergentes àqueles estabelecidos no Código de Conduta. Se não encontro essa adesão, se não encontro essa aproximação dos valores, haverá um conflito ético. Isso é inevitável, infelizmente. Então é preciso que a gente, através desse processo que eu tenho insistido, né, desse processo pedagógico, que a gente consiga favorecer a difusão de valores mais correspondentes à transparência, à impessoalidade, à publicidade, à moralidade da administração pública, né? Como valores que balizam a conduta pessoal, reconhecendo que eles não são apenas valores que constam em um documento, que estão lá registrados em um documento, mas que fazem parte da conduta dos indivíduos. A alianças estatais ainda, né, ela traz uma visão que é da sociedade e uma visão que é dos governos, né? As estatais, elas se dinamizam a partir da reforma da política do Estado, algumas se transformam em sociedades de economia mista. Nessa lei aqui, o compliance ele vai se referir então é um conjunto de procedimentos que essas sociedades vão adotar, né, para cumprir essas normas e regulamentos, ou seja, reforçando a ideia de conformidade, mas reconhecendo aqui então a presença de novos agentes, de novos atores que têm interesses às vezes divergentes em relação àqueles estabelecidos pela organização. Então, é preciso reconhecer que, como pergunta o Rafael, né, essa resistência interna ela pode prejudicar a implantação de boas práticas e que a gente precisa garantir que casos que são de desafio às normas, desafio à legalidade, sejam denunciados e sejam avaliados. Isso é algo fundamental. Na administração pública, nós temos ferramentas para coibir qualquer ato que seja ilegal ou que avance, né, que vá para além do previsto nos códigos de conduta. O que nós não podemos ter é receio de assumir isso como um dever de cada um de nós. É muito comum na esfera federal, pelo menos, a promoção do incompetente. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Uma pessoa não está trabalhando bem, não está rendendo bem, não cumpre o que ela tem que fazer, o que se faz? Se promove ela para ela liberar aquele espaço ali, aquela vaga, né, naquele departamento, naquele setor, e assim o setor funcionar melhor. A gente não pode premiar o incompetente. O incompetente precisa ser. E incompetente aqui não é um xingamento, né? É uma categoria. Né? A pessoa tem competências a cumprir, se ela não cumpre com as competências, ela é incompetente. O incompetente ele precisa ser tratado com os instrumentos administrativos que existem para tratar com a incompetência.
e não premiados. Né? Então, isso não é exatamente uma definição, né? Não faz parte da definição de compliance, mas é algo que a gente precisa ter em consideração também, né? Que vai garantir que essa linha mestra, né, que se coloca com o comportamento da instituição no mercado em que atua e os seus funcionários atuem de acordo com essa linha mestra, né? E por isso a gente não deve premiar a incompetência. A Janaína pergunta, então, quais são os desafios encontrados na implementação do compliance, como pode haver êxito. A Daniela pergunta alguns exemplos de práticas de compliance, né, que podem ser adotadas. Então, a gente vai ter a divulgação de resultados, a disponibilização de estrutura administrativa. Gente, se a gente vai em sites de prefeitura municipal, por exemplo, a gente não sabe quem faz o quê. A gente não tem acesso a telefone, a e-mail dos setores. E eu sei isso porque às vezes eu vou fazer pesquisa e tal, eu falo assim, então vou ver, cadê a secretaria lá de saúde de tal município? Os dados não estão disponíveis às vezes. Você não consegue acessar o dado da secretaria, imagina o resto das informações. É, garantir que haja, não só que haja os códigos de conduta, mas que eles sejam divulgados, que eles sejam disponibilizados, coletivizados, explicados, compartilhados. E só assim a gente vai garantir, então, que para que haja o compliance, haja também a integridade. A integridade aqui, ela diz respeito a essa ideia de inteireza, de completude. Né? Então, quem é uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida, né? Que ela está inteira ali com a sua ação, com o seu caráter, cumprindo padrões normativos, realizando seus valores. Né? Então, essa integridade se ela tem uma dimensão que é pessoal, ela tem que ter uma dimensão que ela é da organização pública, também é organizacional, né? A Valdinei pergunta, então, que ela comenta que no Brasil a organização é bem abrangente e que não há controle de fiscalização suficiente, além da certeza da impunidade, né? Então, o que eu considero ali medidas que devem ser lançadas para um resultado mais efetivo? E aí eu reuni aqui essas etapas aqui de compliance, né, que tem a elaboração de um programa, que tem pilares, né, a validação do comprometimento da alta administração, que então, primeiro tem que garantir que quem está lá na alta administração, né, secretários, prefeitos, diretores, cumpram com aquilo, que eles executem através de capacitações, de decretos da conduta que deve ser seguida, e estabeleçam canais de denúncia, estabeleçam sanções, que haja uma gestão de risco em cada secretaria, em cada órgão, considerando a atividade daquele órgão, e que a transparência deve ser um princípio sempre a ser seguido. Né? Se essas 4 etapas aí elas estão garantidas, a gente pode ter o começo de um compliance. E, com isso, garantir a integridade não só do agente público, mas da administração pública. Né? A integridade não só daquele que está ali realizando as ações, cumprindo com as políticas públicas, mas também a integridade da administração pública como um todo. Aí a Angélica faz uma pergunta, né? Ela faz uma problematização um pouco maior, mas eu sintetizei aqui nessa pergunta de que se é possível problematizar, então, a ética das organizações sem problematizar a ética do capitalismo. Um pouco, Angélica, do que você pergunta é aquele comentário que eu fiz há alguns minutos, né? De que, bom, se a nossa sociedade, né, se a gente tem aqui o egoísmo, a realização dos meus interesses em detrimento dos interesses coletivos, como valores absolutos que são valores que são divulgados na sociedade, é muito difícil que eu consiga pensar
no compliance, né, na conformidade da administração pública à ética, ou que consiga garantir a integridade do agente e da organização pública, da administração pública, seja ela uma empresa ou um órgão de administração direta. Né? Porque a moral que rege, que predomina naquelas relações, é uma moral que desafia justamente a realização desses valores. Então, se a moral predominante é de farinha pouca, meu pirão primeiro, é de que o que tem a me beneficiar, todo mundo se beneficiaria se estivesse no meu lugar, ou se ninguém está vendo, ninguém vai saber, eu posso fazer isso. Né? Se isso se torna valores morais, se o egoísmo, a indiferença aos problemas dos outros, se eu não consigo reconhecer que os recursos públicos não estão ao meu serviço, mas ao serviço da sociedade, se isso predomina, é de fato muito difícil garantir o comprometimento e a conformidade às normas e às leis desses agentes públicos. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio quando a gente fala em ética na administração pública, que é a materialização dessa ética. Essa materialização ela é um desafio porque ela exige um processo que não é natural. A gente não precisa, a gente não deve supor que as pessoas aprendem ética em casa. As pessoas aprendem valores morais na sua formação acadêmica. Isso não é garantia. Ética não pode ser tratado como o senso comum faz, como um bom senso. É por isso que a gente precisa divulgar, difundir, discutir e ler sobre esse assunto para que se crie uma cultura organizacional que coíba justamente aquele que não age em conformidade com esses valores. Parece um pouco coercitivo isso, né? E vocês vão ver que no texto complementar, num dos textos complementares que estão lá, né, ele fala justamente desse isomorfismo mimético, né, de que como que as legislações nos estados foram se tornando parecidas, que é justamente para isso. É por isso que elas são parecidas, para garantir que haja algum senso coletivo, ainda que isso não tenha sido intencional, né, mas que haja um senso coletivo de que, bom, para essas falhas, para esses desvios éticos, há sanções, que são essas, que devem ser cumpridas. E aí sim tem um traço que a gente precisa superar, que é esse traço do mas eu não quero me envolver. Eu não quero ser a pessoa que vai denunciar o desvio de um colega. Porque quando a gente faz isso, a gente está deixando de ser íntegro. E com isso deixando de cumprir com a integridade da administração pública. Bom, pessoal, comentários? Alguém quer trazer alguma coisa, alguma contribuição? Os textos são bem interessantes e tratam de coisas diferentes. Então, eu tentei fazer uma síntese mais conceitual aqui para capacitar vocês para lerem os textos e participarem do fórum. Era isso. Angélica. Ai, desculpa, peraí. Eu acho que ele captou o som do meu filho aqui. Né? Não, eu não tinha pensado necessariamente. Eu pensei em algumas coisas ao longo da apresentação
Agora, por último, essa questão do medo de se envolver, né? Eu acho que tem várias nuances aí. Em algumas vezes, envolver-se significa, inclusive, dependendo do grau, né, digamos, em que nível a corrupção acontece, isso às vezes representa risco de vida, né? Em alguns casos, representa risco de vida para aquele que eventualmente não quer, né, se acompliciar ou se omitir em relação né, a questões de corrupção. E aí eu acho que também falta um pouco talvez falte um pouco disso, de se pensar estratégias para enfrentar o problema do ponto de vista mais coletivizado do que individualizado, porque obviamente a tomada de decisão ela é subjetiva, né? A tomada de decisão de denunciar, ela parte de uma postura individual do sujeito. No entanto, considerando, por exemplo, essas situações em que eventualmente vai te colocar em risco de vida, é necessário ter a compreensão também de como que tu faz para te proteger coletivamente, né? Como que tu busca o amparo coletivo para se proteger dessa vulnerabilidade individual, ao mesmo tempo que também a decisão subjetiva ela contagia digamos assim, uma dimensão maior do que para além do individual, né? Porque que eu acho que é um pouco também o risco dessas metodologias que vêm mais assim, não é à toa, eu acho que também a gente foca muito no indivíduo, porque, né, considerando o capitalismo, ele depende também da ética liberal, né? E a ética liberal, ela está fundada nesse mito de que o sujeito vem antes de que o indivíduo vem antes de tudo. Quando não existe indivíduo sem o social. O indivíduo é produzido pelo social, né? Muito embora ele vá também ser coprodutor dessa realidade, né? Esse é um dos aspectos que eu pensei, e a outra em relação à pontuação que a Marjoé fez sobre a influência das redes sociais e tal, hoje a transparência toda que as redes possibilitaram, a proliferação rápida da informação, isso é um aspecto, né? E que eu acho que sim, digamos, é o lado bom, é o que se pode aproveitar dessa profusão, né, da profusão da transparência na era das mídias sociais. Mas, por outro lado, também, isso possibilitou uma profusão de pessoas, de indivíduos aí fomentando os mais diferentes valores morais. A gente vê, por exemplo, essa questão, né, da proliferação absurda assim dos coaches da prosperidade, do vença você mesmo, criando valores do tipo, não importa o resto, vai atrás, porque só vai conseguir vencer na vida se o mérito for teu, entende? Então, as redes sociais também possibilitaram uma profusão de formadores de valores, né? De valores que não são necessariamente os melhores para, digamos assim, a construção desse bem comum coletivo mesmo, uma lógica que inclua a todos, né? Foram essas as reflexões aí que eu fiz ao longo Muito bom, Angélica, da. muito obrigado, né? Acho que tem coisas muito interessantes aí. Essa ideia do empreendedor de si mesmo como um, a ideia de homem, né? Se a gente pensa lá, né, no ideal de homem contemporâneo, né? Isso é um absurdo completo. A gente sabe que as pessoas não têm condições de ser empreendedoras de si mesmo, né? Se é uma mulher, mãe solteira, que está lá numa comunidade pobre, que acorda 4 horas da manhã, pega 3 conduções para chegar no trabalho, trabalha 12 horas por dia, sem direitos trabalhistas, como que ela vai Uhum, empreender de si mesma, né? Ela pode ser muitas coisas, mas não vai ser isso com certeza, né? E exato. essa ideia de que hoje qualquer pessoa que está aí andando de bicicleta entregando comida, ou dirigindo um carro por aplicativo, ou sendo um trabalhador por hora, né? Também essa pessoa é um empreendedor, isso é um absurdo completo, porque essa pessoa está sobrevivendo num contexto absolutamente adverso, né? E
com valores morais que são muito complicados. E a questão da proteção coletiva, né, é algo que a gente tem muito ainda a avançar em relação a isso na nossa discussão e nas nossas formulações sobre o compliance e integridade. Né? A gente ainda trata isso, em termos teóricos, de uma maneira, de certa maneira, um pouco liberal também, né? Como decisão de um sujeito individual que vai lá e toma decisões e faz, seja ele o corrupto, seja ele o corruptor, seja ele o denunciante. Né? Isso é uma idealização dessas figuras que acaba dificultando o reconhecimento desses fenômenos coletivos que precisam ser entendidos também no conjunto das relações sociais e tratados desde aí. Né? Eu acho que falta um pouco ainda para a gente avançar nisso, e para mim hoje isso seria um grande ponto a desenvolver na discussão sobre compliance e sobre integridade. Com certeza. Mais algum comentário, alguma questão, alguma dúvida? Pessoal, queria combinar uma coisinha com vocês, com todo mundo. No último fórum, eu vi que vocês concentraram as postagens no domingo, né? Então, quero fazer um convite ao seguinte, tá? Para a gente poder dinamizar um pouco mais a nossa discussão nos fóruns, que foi super interessante. Quando deu para engajar um pouquinho ali, posts que tinham 4, 5 interações, já melhorou a coisa, né? Vocês podem ver a diferença quando tem mais interações e quando tem menos, é visível. Quem sabe a gente combina de até sexta-feira vocês realizarem as ações. Então tem hoje ainda, final do dia, amanhã, sexta, realizem as ações. E aí no sábado e domingo, vocês deixam fazer as réplicas e tréplicas. Se a gente fizer assim, a gente garante um dinamismo muito maior, porque se chegar lá todo mundo hoje faz uma ação, aí amanhã entra lá, ninguém comentou, espera um pouquinho, no sábado entra de novo e faz essa dinâmica que eu tenho certeza que quando a gente estiver no final da semana, vai ter uma possibilidade de troca bem bacana. Tá? Eu acho que vai funcionar bem se a gente fizer assim. Eu não estipulei um dia para fazer cada coisa, mas acho que isso ajuda. Se a gente combinar aqui informalmente, né, esse esforço coletivo de que todo mundo vai tentar, até sexta-feira, fazer a ação e deixar o final de semana para réplica e para téplica, a gente vai dinamizar. E eu também vou me comprometer a entrar lá na sexta-feira ou no sábado de manhã para fazer alguma provocação, fazer ali algum comentário que possa ajudar a dinamizar também o fórum. Podemos fazer assim? Na realidade, a gente já está essa semana interagindo bem mais. Oh, Eu não bom, estou deixando ninguém sem resposta. Eu acho que o Rafael também já interagiu bastante. Assim, a gente está. Essa semana a gente mudou um pouquinho a tática. Muito bem. Eu confesso, eu não consegui nem enviar a primeira pergunta lá, porque eu não tinha conseguido dar conta de ler os textos antes, e aí eu não ia ser leviana de fazer uma pergunta aqui, sem, né, e também é a primeira vez que eu consegui fazer sem ser no fim de semana, né? Eu sei. Aliás, foi no sábado, acho que eu fiz a primeira interação, porque a gente, não sei, pelo menos para mim era um hábito de, eu resolvo as coisas durante a semana, leituras e tal, e aí no fim de semana, livre de outras coisas, a gente, que é a vida de mãe solteira, trabalhadora. Cada um tem a sua agenda, né? Não tem como. Eu sei que é difícil e tal, mas a gente vai fazendo na medida do possível, né? Então, bom, só o fato de vocês estarem aqui já hoje, interagindo, já para mim, terem lido, terem discutido, já é um grande avanço, com certeza, né? Muito melhor do que se estivessem em casa vendo novela, simplesmente, né, gente? Então, então tá.
Nada contra as novelas, inclusive eu acho uma boa atividade lúdica que a gente ainda tem. Mas, né, é isso. Bom, pessoal, se era isso por hoje, tchau, tchau, boa continuação de semana. Nos vemos, nos falamos nos fóruns, então, no fórum, né, até o final da semana. E nos vemos na quarta-feira para a nossa última videoconferência, né? A disciplina é tão enxuta, né? Em 3 semanas a gente interage ali concentradamente e tal. E em breve, então, interagimos um pouco mais. Certo? Certo. Okay. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada.